No ano de 2045, a Terra se tornou um verdadeiro pesadelo. Um monstro colossal paira sobre as ruínas da civilização. Seu corpo é uma massa de músculos escuros, mandíbulas irregulares e olhos vermelhos e ameaçadores. Com um rugido ensurdecedor, ele ataca, esmagando aço e pedra. A força de defesa está sobrecarregada e um soldado é lançado longe enquanto o monstro avança. No meio do caos, o comandante Hansung se move com precisão mortal. Quando um tentáculo gigantesco despenca, ele corta ao meio com um golpe. Ele larga sua lâmina, recarrega no meio do movimento e descarrega tiro após tiro no núcleo exposto da criatura. Sem olhar para trás, ele ordena que um soldado caído se levante e siga em frente. O soldado apavorado obedece, correndo atrás dele. Hansung avança, rifle em punho, liderando os últimos defensores em uma guerra que já esgotou a humanidade por décadas. Enquanto ele avança pelos destroços, seus olhos se fixam em uma estranha anomalia à frente. Ele percebe que o objetivo final dele está bem na sua frente. De repente, o chão explode em uma luz dourada ofuscante. Padrões mágicos intrincados giram ao redor de Hansung, paralisando-o no lugar. Antes que ele possa reagir, desaparece do campo de batalha. Ele reaparece suspenso no ar dentro de um vasto salão de pedra. Correntes douradas brilhantes prendem seus pulsos e tornozelos enquanto homens de manto abaixo comemoram o sucesso do ritual de invocação, chamando-o de herói de outro mundo. Hansung se debate encarando as algemas radiantes em total descrença. Um homem idoso em vestes ornamentadas avança, dando-lhe as boas-vindas ao Império com calma. Ele se curva e implora para que Hansung derrote o Rei Demônio e salve o mundo deles. Hansung perde a paciência, exigindo explicações e gritando que pertence à Coreia, lutando sua própria guerra. O rosto do ancião se endurece. Ele ativa o juramento de restrição, liberando relâmpagos mágicos que atravessam o corpo de Hansung. Gritando de dor, Hansung é forçado a se submeter enquanto o ancião o alerta friamente para obedecer. Ofegante, Hansung sente uma energia dourada apertar ao redor de seu pescoço como uma coleira. Limpando o sangue da boca, ele encara, incrédulo, as pessoas que agora o controlam. Eles lhe ofereceram uma espada e prometeram enviá-la de volta ao seu mundo se tivesse sucesso. O pedido parecia menos uma escolha e mais uma ordem disfarçada de misericórdia. Hansung havia aceitado. Essa decisão marcou o início de sua vida como o chamado herói de outro mundo. O título era uma mentira. Em vez de honra, ele foi tratado como um servo, puxando carroças com armadura como um animal de carga. Ele travou batalhas sem fim, derrubando inimigo após inimigo. 3 anos se passaram, depois 5, depois 10. Ele entregou toda a sua juventude à espada até que tudo terminou em uma batalha titânica final, onde ele mesmo matou o Rei Demônio de Valvor. Após a vitória, Hansung permitiu-se ter esperança. Noites e mais noites ele sonhava em voltar para casa, acreditando que sua dívida finalmente havia sido paga. Mas o velho sacerdote voltou sem um sorriso, com o rosto frio e indiferente. Não havia portal para casa, apenas outra missão. Quando Hansung protestou dizendo que esse não era o acordo, o sacerdote respondeu calmamente que a unificação do império ainda exigia mais sangue. O sacerdote apontou para um quadro de avisos iluminado por tochas e para um cartaz de procurado de Badal, do reino dos cavaleiros de Teutônia. Nenhum dissidente a mais poderia ser permitido se levantar. Marca essa ameaça final, e Hansung estaria livre. Quando Hansung hesitou, o colar mágico em seu pescoço se incendiou como uma dor lancinante, forçando sua obediência. Naquele momento, ele entendeu a verdade. Um cão com coleira nunca escolhe seu dono. Eles o possuíam completamente. A memória se despedaça no presente. A capital de Teutônia arde em chamas enquanto Hansung está entre as ruínas, sua lâmina cravada no peito de Badal. O duelo acabou. O sangue escorre dos lábios do cavaleiro enquanto ele olha para cima. Não com ódio, mas com pena. Ele chama Hansung de tola. Hansung, abalado, sussurra que não teve escolha e pede desculpas ao homem que matou. Badal cai de joelhos e rejeita o pedido de desculpas. Com seu último suspiro, ele profere um aviso sombrio. Com um leve sorriso, ele diz a Hansung que será o próximo a ser descartado. A luz se apaga em seus olhos e seu corpo cai, deixando Hansung sozinho nos destroços iluminados pelo fogo. À medida que a adrenalina diminui, o cansaço se instala. Hansung convence a si mesmo de que finalmente acabou. Ele pode ir para casa. Ele olha para as mãos, pressentindo alguém se aproximando por trás. É o Conde Brandenburg, vestido com uma armadura pesada e ornamentada. Antes que Hansung possa se virar, o ar se comprime. Uma força mágica prende seu pescoço no lugar. Seus olhos se arregalam quando uma lâmina fria atravessa seu peito por trás, rompendo sua couraça em um jato de sangue. O grande general Brandenburg gira a espada com o rosto contorcido em um sorriso cruel. Aproximando-se, ele elogia a força de Hansung, não como herói, mas como leal cão de caça do Império. O sangue escorre da boca de Hansung enquanto a verdade o atinge com mais força do que a lâmina. O Império nunca teve a intenção de cumprir sua promessa. Tudo não passava de uma mentira.
A espada rasga a armadura e a carne com uma crueldade definitiva. A voz de Brandenburg é calma e desdenhosa, perguntando por que alguém manteria uma ferramenta que já cumpriu seu propósito. Um cão de caça só é útil enquanto morde sob comando, e a coleira de Han Song foi cortada. Seu corpo despenca no chão, a visão se esvaindo enquanto a dor inunda sua forma destroçada. Uma despedida zombeteira ecoa acima dele. A lâmina permanece cravada em seu torso, brilhando com uma energia azul letal, prendendo-o à pedra. Enquanto a luz abandona seus olhos, o ódio o mantém consciente apenas o suficiente para jurar um voto. Ele nunca esquecerá essa traição. Um dia, ele voltará e arrastará esse império amaldiçoado para aniquilação total. Uma vida termina e, no mesmo instante, outra começa. Ansung volta à consciência de repente, mas tudo parece errado. Ele está enrolado em panos, seu corpo pesado e sem resposta. Uma luz ofuscante atinge seus olhos enquanto vozes anunciam o nascimento de um menino. Uma mulher de cabelos dourados o embala, apresentando-se como sua mãe, sua voz suave em total contraste com o campo de batalha que ele acabou de deixar. Atrás dela está um homem alto de cabelos longos e escuros e olhos predatórios. No momento em que Hansung o vê, o reconhecimento é imediato. Esse é o Duque Saxon, o necromante e mago negro mais temido do Império. A verdade se torna clara instantaneamente. Ele renasceu dentro da Torre Negra, na própria necrópole, o coração da magia proibida do Império. Sua aposta deu certo. A Pedra da Reencarnação, um artefato proibido que ele guardava como o último recurso, foi ativada. Ele não apenas sobreviveu, como renasceu como o primeiro filho da família ducal saxônica, uma das linhagens mais poderosas do Império. Nascido com recursos ilimitados, Han Song sorri por dentro. Quando ele crescer e dominar a necromância, massacrará todos os bastardos imperiais que o traíram. Subitamente, a tensão aumenta no ambiente. O Duque percebe algo estranho. O bebê não tá chorando. A duquesa olha para baixo, preocupada. Ansang está respirando normalmente, olhos bem abertos e atentos, mas se recusa a chorar. Como um guerreiro calejado, ele acha que chorar tá abaixo dele. Uma babá idosa se aproxima e confirma que ele tá saudável. O Duque ainda se preocupa que um recém-nascido silencioso possa ser um mau presságio. Sorrindo calmamente, a babá sugere uma solução simples. Se querem que ele chore, só precisam fazê-lo chorar. Sem aviso, ela dá um tapa em seu bumbum. A ardência repentina deixa Hansung indignado em silêncio, sua mente explodindo em xingamentos enquanto sua dignidade é quem realmente sofre. O Duque observa atentamente, comentando que a teimosa resistência da criança mostra uma vontade forte, claramente herdada do pai. A duquesa relaxa e pede para cuidar disso ela mesma. Por dentro, Hansan entra em pânico, gritando que tá bem, mas está preso em um corpo indefeso. Ela levanta a mão e a abaixa suavemente, então começa a dar tapinhas em suas costas em um ritmo lento e reconfortante. Esse calor desperta algo profundo dentro dele. Memórias vêm à tona. Noites frias como mercenário, sentado ao lado de fogueiras quase apagadas, cercado de perigo e solidão. Essa vida dura entra em choque violento com o momento presente. As mãos trêmulas de sua mãe emanam um amor puro e incondicional, algo que ele não sentia há anos. Para um homem que não chorava desde a infância, a emoção o domina. Incapaz de segurar, Hansung finalmente desaba, chorando alto enquanto seus lamentos ecoam pelo luxuoso berçário. 8 anos se passam num piscar de olhos desde o nascimento de Dale. Tarde da noite, sob a luz pálida da lua, o Duque e a Duquesa sentam juntos em seu quarto. O Duque comenta como o tempo passou rápido, enquanto sua esposa muda a conversa por filho deles. Ela observa, com orgulho e preocupação, que Dale ainda está no escritório, mergulhado nos livros, assim como tem estado desde os 4 anos de idade. Segurando as mãos dela, o Duque brinca dizendo que Dale herdou sua obsessão por magia dela. Então, com um olhar cúmplice, ela pergunta se ele se lembra da promessa que fez. Na vasta biblioteca, Dale aparece sentado no chão, cercado por estantes imponentes, lendo com uma concentração incomum para sua idade. De volta ao quarto, o Duque sorri e confirma que se lembra claramente. Ele prometeu nunca ensinar necromância ao filho deles. A duquesa aceita isso com um sorriso maroto, insinuando que ele já preparou um presente especial de aniversário para Dale. O momento de tranquilidade deles é abruptamente interrompido por batidas frenéticas na porta. Uma criada apavorada irrompe no quarto contando que algo está errado com o jovem mestre Dale. O rosto do Duque se fecha imediatamente, e ambos os pais correm para a biblioteca. Lá dentro, o cômodo está em caos. Dale desaba no chão enquanto uma violenta mana azul irrompe de seu corpo, enchendo o ar com uma pressão esmagadora e fazendo os livros voarem. Ele grita pelos pais enquanto a energia instável sai de controle. Eles chegam bem na hora em que a mana se dissipa. A duquesa corre até ele em pânico, examina seu corpo e exige saber o que aconteceu.
Exausto e encharcado de suor, Dale força um sorriso e diz que tá bem. O Duque permanece imóvel, observando cuidadosamente a mana remanescente, estreitando os olhos, surpreso com a ideia de que uma criança de 8 anos pudesse liberar mana sozinha. Os olhos do Duque brilham em vermelho. Sombras se enrolam atrás dele enquanto ele exige saber se Dale realmente liberou aquele poder sozinho. Por dentro, Dale entra em pânico. Ele sabe que revelou demais. Para evitar suspeitas, ele rapidamente age como uma criança assustada, olhando para cima com inocência. De repente, a aura do Duque desaparece. Ele abre um sorriso orgulhoso, solta dele e lhe dá um tapinha na cabeça, declarando que era exatamente isso que esperava de seu filho. Ele até lamenta não poder ensinar necromância pessoalmente para ele. Dei abaixa a cabeça, escondendo seus pensamentos. Se seu pai não vai lhe ensinar necromância, ele se pergunta como conseguirá realizar sua vingança. Mas ele deixa esse pensamento de lado. Aliviada, sua mãe diz para ele voltar ao quarto enquanto os criados fazem a limpeza. Bailey concorda animado, escondendo sua ambição atrás de um sorriso radiante. Ao sair, ele ouve seu pai dizer à sua mãe, Helena, que finalmente decidiu o presente de aniversário perfeito. A cena então muda para um grande salão de baile iluminado pelo sol, cheio de nobres reunidos para o banquete de aniversário de Dale. O salão fervilha de conversas enquanto os convidados comentam que praticamente todos os nobres do ducado Noir estão presentes. No meio da multidão, as pessoas se perguntam casualmente quando o jovem mestre finalmente vai aparecer. A espera se prolonga enquanto o barulho do banquete lotado no andar de baixo invade o salão do segundo andar. Dale se afunda em uma poltrona de veludo, já exausto pela cerimônia atrasada e pela quantidade de pessoas comemorando seu aniversário. Depois de uma vida inteira de isolamento frio como herói, ser mimado como filho de um nobre é profundamente desconfortável. Seus pensamentos vagam para o caos na biblioteca no dia anterior. Enquanto relia a vida do herói de outro mundo e relembrava seu antigo poder, a mana em seu corpo jovem saiu completamente do controle. O incidente só confirmou uma coisa: esse corpo tem uma afinidade natural com a necromância, e ignorar isso seria um desperdício. O verdadeiro problema é seu pai. Dale se lembra do Duque mencionando um presente especial e se pergunta se aquela teria sido sua chance de pedir treinamento em magia negra. As portas duplas se abrem de repente. Lady Helena entra usando um vestido azul escuro, pede desculpas pelo atraso e lhe deseja um feliz 8º aniversário. Atrás dela está uma figura silenciosa vestida com um manto marrom. Ao sinal de Helena, a estranha avança e tira o capuz, revelando uma elfa de cabelos azul-violeta. Ela é apresentada como Sofia, uma anciã da Torre da Magia Azul e mestre em magia da água. Ela anuncia calmamente que será a professora dele. Dale fica atônito. Helena explica animadamente que ele vai estudar magia da água, uma disciplina focada em defesa e controle. Para Dale, a mensagem é óbvia. Sua mãe está impedindo que ele aprenda magia negra. Antes da aula começar, Sofia pede uma conversa particular. Helena concorda, e as duas caminham pelos jardins cobertos de neve do lado de fora da mansão. Sofia afirma claramente que recebeu ordens para ensinar apenas magia da água, e então confronta Dale diretamente, perguntando se ele está decepcionado. Ela sabe que ele quer necromância. Dale fica paralisado enquanto ela explica a verdade. Quando o Duque cortejou Helena, ela temia sua reputação como mago das trevas. Para se casar com ela, ele jurou nunca ensinar suas artes das trevas aos filhos deles. O voto foi tão sério que até os anciãos da Torre de Magia no Ar usaram branco no casamento. Por causa dessa promessa, a magia das trevas está proibida para Dale por enquanto. Ainda assim, Sofia dá a entender que pode ajudá-la a mudar a opinião de Helena no futuro. Ela se oferece para orientá-lo, mas Dale hesita, apontando que os elfos reverenciam a lei natural e veem a necromância como um tabu. Sofia ri e rebate lembrando que os sacerdotes também ressuscitam os mortos, perguntando se isso realmente é diferente. Para ela, a ressurreição sagrada e a necromância são no fundo a mesma coisa. Dale percebe que ela não tem nada a ver com os elfos rígidos que ele esperava. Sua mentalidade flexível a torna uma mentora ideal. De pé entre as árvores cobertas de neve, Sofia começa a lição. Ela sente que Dale já formou parte de um círculo de mana e o instrui a completá-lo. A empolgação toma conta dele. Um círculo completo de primeiro nível é necessário para magias avançadas. Ele coloca a mão sobre o coração e se concentra. Uma energia azul crepita enquanto seus olhos brilham com poder, lembrando-o de como este mundo é diferente da Terra. A mana preenche o mundo como um oceano sem fim, mas é letal sem controle. Os humanos sobrevivem a isso formando um círculo de mana no coração, um caminho de estabilização esculpido ao redor do órgão. Dale visualiza o processo perfeitamente. No momento em que seu entendimento se fixa, o ar vibra. Anéis de luz azul brilhante rompem da neve, espiralando ao redor dele enquanto sua mana se estabiliza instantaneamente. Sofia começa sua palestra de sempre, explicando que girar a mana é um processo delicado que normalmente leva 1 mês de meditação.
No meio da frase, ela congela. Diante dela, Dale já está cercado pelo brilho estável de um círculo de mana completo. Calmamente, Dale diz que já terminou. Sofia fica sem palavras. Ele mal começou o treinamento, mas já tem um círculo perfeito girando dentro dele após apenas alguns minutos. Suspeitando que pode estar diante de um prodígio nato, ela pede para ele tentar liberar mana através do círculo. Dale concorda e levanta a mão. Para iniciantes, liberar mana é extremamente difícil, mas Dale é diferente. Ele se lembra de sua vida passada, quando era um guerreiro forçado a usar magia de destruição através de gravações dolorosas porque lhe faltava afinidade mágica verdadeira. Naquela época, ele nunca poderia rivalizar com o Duque Saxon. Desta vez, porém, ele carrega o sangue e o talento do mestre da Torre de Magia no ar. A mana não o resiste. Ela responde. Em vez de liberar energia bruta, Dale a molda. Ele condensa a mana formando uma estrutura afiada, semelhante a um diamante, imaginando-a como a arma que um dia perfurará a garganta do Império. Sofia observa incrédula. Normalmente, a mana de um novato se esgota instantaneamente assim que é liberada. Em vez disso, um fragmento de gelo totalmente cristalizado flutua acima da palma da mão de Dale. Dale teme ter sacrificado o poder para manter sua forma, e então o liberta. O projétil rasga o ar e se choca contra um enorme toco de madeira. O impacto é devastador. O toco não racha. Ele explode, se estilhaçando em milhares de fragmentos congelados. A onda de choque obriga Sofia a se firmar enquanto seu cabelo é lançado para trás. Quando o silêncio retorna, só restam destroços. O feitiço atravessou a madeira densa com uma precisão assustadora. Esse nível de poder e controle é impossível para uma criança de 8 anos. Um arrepio percorre a espinha de Sofia enquanto ela se pergunta o que Dale realmente é. A aura perigosa desaparece, e Dale se vira para ela com uma preocupação inocente, perguntando se fez algo errado. Do ponto de vista de Sofia, o feitiço estava longe de ser acidental. A mana seguia uma estrutura de comando letal e complexa, rotação, aceleração e compressão extrema, formando uma construção de gelo cristalino baseada na proporção áurea da magia militar. Dale executou uma fórmula perfeitamente letal em sua primeira tentativa, completamente alheio ao seu significado. Sofia sorri suavemente, mas sua mente está a mil. Mais tarde, dentro da propriedade do Duque, o clima é pesado. Sofia está sentada de frente para o Duque Saxon, que exige saber por que ela se recusa a continuar ensinando seu filho. Ele insiste que uma criança que alcançou o primeiro círculo em minutos é um prodígio. Sofia o interrompe e explica a verdade. No momento em que Dale formou o primeiro círculo, ele não apenas lançou um feitiço, ele instintivamente criou uma fórmula de morte perfeita. Ela se lembra da imagem do garoto em meio a uma tempestade de magia azul, conjurando não por beleza ou estudo, mas para destruição eficiente. Ela apresenta sua conclusão de forma direta. O jovem Lord Dale tem talento para matar. O Duque fica paralisado enquanto as palavras dela o atingem. Ele supõe que, como anciã da não violenta Torre da Magia Azul, a recusa dela tem raízes em oposição moral. Ela o corrige imediatamente, tomando calmamente seu chá. Não é que ela se recusa a ensinar o garoto. Ela sente-se compelida a orientá-lo pessoalmente para garantir que seu talento não se torne uma maldição. Ela se lembra do sorriso inocente dele quando conjurou água pela primeira vez, tão diferente do gelo letal que produziu depois. Aproveitando o momento, o Duque insiste que não há motivo para que ela não ensine. Sofia rebate, dizendo que o garoto já parece possuir o poder que busca, sugerindo que seu caminho já está se distanciando dos desejos do pai. A tensão aumenta quando ela menciona o passado do Duque, sua história de amor e a promessa que fez a Helena. Seu olhar se endurece enquanto ela o repreende. Cumprir a promessa não lhe dá o direito de decidir o futuro dos vivos, especialmente de uma criança com um talento transcendente tão assustador. Do lado de fora das portas fechadas, Dale está sentado encostado na parede, abraçando os joelhos. Pequeno e isolado no vasto corredor, ele está alheio à discussão que define seu destino. Ele se esforça para ouvir, mas não escuta nada, presumindo que estão falando sobre ele. Soltando um suspiro pesado, ele enterra o rosto nas pernas. Seus pensamentos vagam para o poder avassalador de seu primeiro feitiço e como isso assustou Sofia. Ele decide controlar melhor sua energia para evitar chamar atenção perigosa. Enquanto sua ansiedade aumenta, uma sombra se projeta sobre ele. Dale olha para cima e vê um cavaleiro imponente em armadura completa. Seu rosto se ilumina enquanto ele se levanta apressado, chamando pelo tio Helmut. O cavaleiro robusto sorri com uma das mãos apoiada casualmente no pescoço. Ele pergunta por que Dale está sentado no chão. Então de brincadeira, Dale pergunta onde Helmut esteve esse tempo todo. Ignorando a pergunta, Dale corre em sua direção. Helmut ri, dizendo que esteve fora protegendo a família ducal e matando monstros, e então ergue Dale no ar. Dale sorri até que seu olhar recai sobre a armadura do cavaleiro. Num instante, o olhar infantil em seus olhos desaparece, dando lugar a uma percepção fria e afiada.
Ele analisa o cheiro e as marcas na armadura e afirma sem rodeios que Helmut não esteve apenas lutando contra monstros, mas sim em uma masmorra. Neste mundo, masmorras e surto de monstros são uma ameaça constante. Mesmo após a queda do Rei Demônio, a paz nunca chegou. Dragões, orques e bestas esqueléticas ainda devastam as terras dos civis. Para contê-los, os cavaleiros de cada território dedicam suas vidas a limpar masmorras inexploradas ou exterminar monstros que escapam durante rupturas de masmorras. O Ducado de Saxon sofre mais do que qualquer outro. Ironicamente, essa crise é resultado do garoto que agora vive dentro de seus muros. Em sua vida passada como herói de outro mundo, ele derrotou o Rei Demônio, desencadeando uma decisão política que obrigou o Duque de Saxon a absorver o território do Rei Demônio. Na prática, o ducado se tornou o depósito dos monstros deixados para trás pela guerra. Ele avisa o tio Helmut para tomar cuidado, arrancando uma risada calorosa. Quando Helmut pergunta se ele está preocupado, Dale apenas comenta que ele parece saudável. As grandes portas da propriedade se abrem enquanto os funcionários, liderados pelo Duque de Saxon, recebem Helmut com respeito formal. A duquesa, radiante em um vestido azul, corre até Dale e o puxa para um abraço apertado, comemorando orgulhosamente a notícia de que ele alcançou o primeiro círculo da magia. Parado atrás dela, o Duque parabeniza o filho e lhe concede uma recompensa, qualquer coisa que ele quiser. Dale pensa em pedir para aprender necromância, mas imediatamente descarta a ideia. Isso exporia como alguém muito calculista para uma criança. Ele precisa de algo inocente. Assumindo uma expressão perfeitamente infantil, ele declara que o que quer é uma irmãzinha. A reação é imediata. O Duque e a Duquesa ficam vermelhos na hora, completamente desconcertados com o pedido ousado, enquanto o tio Helmut se vira, os ombros tremendo ao tentar não rir. Mais tarde naquela noite, com a lua pairando sobre a cidade do castelo, Dale está deitado sozinho em seu quarto e finalmente deixa de lado a encenação. Exausto de fingir ser uma criança e de ter usado magia mais cedo, ele se estica e começa a adormecer. De repente, uma dor aguda aperta seu peito, arrastando sua consciência para um pesadelo do passado. Na visão, a chuva cai forte enquanto Brandenburg segura Hansog pelo pescoço. O homem zomba dele por ter se tornado mole nessa nova vida, cercado de calor e pais amorosos. Uma voz fria o alerta de que o Império não o esqueceu e vai caçá-lo até que ele seja completamente apagado. Dale desperta com um sobressalto ofegante, enquanto arcos azuis de mana explodem ao redor de seu corpo. Seu coração parece que vai explodir. Ele reconhece imediatamente que é um surto de mana, uma onda incontrolável e potencialmente fatal de poder. Forçando-se a se mover apesar da dor, ele cambaleia pelo corredor queimando as paredes enquanto a mana vaza de seu corpo. Praguejando contra o Império, ele sai para a noite gelada, esperando que o frio sufoque a energia descontrolada. Isso só piora as coisas. A dor se intensifica, sua aura fica ainda mais violenta até que ele desaba na neve agarrando o peito enquanto sua visão escurece. Pouco antes de desmaiar, uma voz calma o chama. Diante dele está Sífia. Após um breve olhar de surpresa, ela imediatamente identifica sua condição como um surto de mana. Ao levantar a mão para estabilizar a energia, ela sente o potencial aterrorizante escondido dentro dele. A mana violenta lentamente se retrai para dentro do corpo de Dale, deixando o ar vibrando com o poder residual. O perigo passa, mas Sefia o observa atentamente, percebendo que, se as emoções dele tivessem se tornado maliciosas, o dano teria sido irreversível. Dale, ela chama. Sim? Ele responde fraco. Ela explica que a magia é o espelho do coração de cada um, por isso a magia de cada mago é única. Então ela faz uma avaliação arrepiante. O talento dele está em tirar vidas, um poder perigoso demais para ser deixado sem controle. Por causa disso, ela tira um tomo grosso de capa azul selado com fechos de prata e o entrega a ele. Dale o aceita e imediatamente reconhece o símbolo na capa, um grimório de necromância. Sorrindo calorosamente, Sefia diz a ele que talvez seja o destino ela ser sua professora a partir de agora. Ela lhe deseja feliz aniversário e o puxa para um abraço suave. Dias depois, do lado de fora do portão norte, os dois caminham por uma planície congelada em direção a uma torre distante. Vestido de branco, Dale olha para sua professora. Coelhos? Sim. À frente, um coelho branco como a neve está parado. Sefia o instrui a se lembrar das caçadas com seu pai. Dale levanta a mão enquanto o mana azul começa a brilhar, círculos mágicos girando rapidamente no ar. Sim, mestra. Ele responde calmamente. Um feixe concentrado de energia azul dispara de sua palma atingindo o chão. O impacto explode em um enorme pilar de chamas azuis, lançando neve e destroços para fora e deixando uma cratera onde o coelho estava sentado. Quando a fumaça se dissipa, Seth observa a destruição. Apesar de matar, suas mãos nunca tremeram. Ela se vira para ele e explica que até mesmo o mesmo feitiço assume inúmeras formas dependendo do mago. Então ela pergunta se ele sabe o motivo.
Dale olha para ela com o rosto inexpressivo. Não sei. A magia, explica Céfia, nada mais é do que um reflexo da mente de quem a conjura. Enquanto ela levanta a mão, eletricidade e mana crepitam entre seus dedos, provando seu argumento. A magia manifesta a imagem interior do coração através das partículas de mana, inevitavelmente expondo a verdadeira natureza de alguém. Dale observa em silêncio, suor se formando em sua têmpora. Ela continua, explicando que nomes de feitiços como Firewall são apenas ferramentas para solidificar a imaginação. Até mesmo as torres de magia funcionam da mesma forma. A Torre Vermelha valoriza a ordem através do poder bruto, o que ela demonstra com a imagem de um mago envolto em chamas violentas. Já a Torre Azul, em contraste, busca a ordem por meio da harmonia, representada por água calma e fluida. A filosofia de cada torre molda diretamente a forma de sua magia. Ela explica a estrutura da sociedade mágica. Além das torres vermelha e azul, também existem as torres de magia no ar, branca e verde. Ela para quando percebe o olhar vazio de Dale, sua confusão é evidente. Divertida, ela suspira e admite que o assunto ainda é avançado demais para ele. Dale foca na lebre morta deitada na neve enquanto mana violeta escura se enrola em sua mão. A necromancia básica é simplesmente a arte do controle. Ele visualiza fios invisíveis de mana conectando seus dedos ao cadáver, guiando o crânio, estabilizando a coluna e movendo as pernas. Ele puxa. Uma névoa púrpura envolve a lebre. Seus membros se encaixam de volta no lugar e ela se levanta de forma antinatural. Uma luz carmesim brilha em seus olhos. Sofia o elogia e imediatamente pergunta se ele pode continuar. Dale responde sem hesitar. A energia necromântica se dissipa enquanto ele muda o tipo de mana. Um círculo mágico azul se forma, glifos girando rapidamente. Ele conjura a armadura congelada, seu olho esquerdo brilhando como safira enquanto a umidade do ar congela instantaneamente. Gelo irregular irrompe e envolve a lebre morta-viva em uma camada espessa. Ela inspeciona a construção e observa que a forma do feitiço está sólida. Então, sorrindo de forma perigosa, ela se prepara para testá-la. Um feixe de magia pura dispara de sua mão. Dale reforça o feitiço com toda a sua força enquanto o ataque atinge o gelo, explodindo em neve e luz. Quando a névoa se dissipa, a lebre ainda está de pé. A armadura está rachada, mas intacta. Dale ofega, depois sorri de orgulho, empolgado por ter bloqueado o ataque dela. Ela o elogia e percebe sua empolgação persistente, perguntando o que ele deseja. Dale pede ansiosamente mais instruções em magia de atributo água. O sorriso dela desaparece instantaneamente. Ela se recusa. Chocado, Dale fica apenas olhando enquanto ela explica que o que ele usou hoje foi simplesmente magia básica da água. Dominar esse atributo exige uma compreensão muito mais profunda. A maioria dos iniciantes tem dificuldade em aprender até mesmo um único tipo de mágica. Aqueles que empunham duas armas são chamados de magos duais, e na idade dele, esse nível de controle é quase impossível. Do ponto de vista dela, o pedido dele não passa de ambição desmedida. O comportamento de Dale muda num instante. O entusiasmo infantil desaparece, dando lugar a uma pressão esmagadora enquanto mana negra crepita ao seu redor e seus olhos escurecem. Sua voz fica mais grave ao questionar a palavra ganância. Dale desaba olhando para cima com os olhos marejados e fingindo estar magoado, perguntando se tudo que ele mostrou ainda não é suficiente. Ele a lembra de que ela prometeu que eles avançariam juntos. A culpa atravessa sua postura. Suando e atrapalhada, ela encerra abruptamente a lição e se retira, deixando-o sozinho na neve. Naquela noite, Dale retorna ao estudo silencioso carregando grimórios pesados. A encenação acabou. Convencido de que pode fazer tudo sozinho, ele jura provar seu valor de forma tão completa que ela não terá escolha a não ser ensiná-lo. Ao colocar os livros sobre a mesa, uma onda repentina de agonia o atinge. Uma energia roxa descontrolada irrompe de seu corpo, forçando-o a cair de joelhos enquanto sua visão fica turva e a consciência se esvai. Uma voz chama seu nome, ficando mais alta através da névoa. A aura vacila e então desaparece. Dale volta à consciência no quarto escuro, encarando a frente com olhos vazios e olheiras profundas. No dia seguinte, a floresta coberta de neve está silenciosa enquanto Sofia caminha ao seu lado, claramente preocupada com sua aparência exausta. Dale admite que ficou acordada a noite toda preparando algo. Ela o alerta para não exagerar. Ele sorri obedientemente e concorda. Sem aviso, Dale para e levanta a mão. Mana negra forma um complexo círculo mágico roxo e uma enorme construção de gelo se ergue perfeitamente do chão congelado. Sofia observa que ele já dominou a forma do feitiço, mas a conjuração não termina aí. A construção começa a tremer, rachaduras brilham em sua superfície antes que ela detone violentamente de dentro para fora. Quando os destroços assentam, um coelho infundido com energia violeta permanece no centro. Seus olhos brilham em vermelho enquanto um poder necrótico cresce dentro dele. Um momento depois, ele explode.
Uma onda de choque devastadora de energia sombria e gelo afiado rasga a clareira. Sofia mal consegue erguer uma barreira azul hexagonal enquanto estilhaços congelados e fragmentos de ossos se chocam contra ela como bala. Quando a tempestade se dissipa, o chão está esculpido em uma cratera, sufocado por uma névoa persistente. No centro está Dale, calmamente segurando uma esfera giratória de energia azul e violeta. Ele explica orgulhosamente que fundiu o atributo de água da explosão de gelo com o atributo sombrio da explosão de cadáver e pergunta se isso faz dele um mago duplo. Sofia permanece em silêncio enquanto processa o que acabou de ver. A técnica é diferente de tudo que ela conhece. Ao combinar fragmentação com força explosiva, ele transformou os próprios destroços em armas letais. Por um momento ela não vê uma criança, mas a sombra de um assassino calejado em batalha, magia criada puramente para matar. Ela se pergunta que tipo de mentalidade poderia produzir tamanha violência. Dale percebe o olhar dela e inclina a cabeça de forma inocente. Então sua atenção se volta para outro Umbrak. A aura sombria desaparece, substituída por uma empolgação infantil enquanto ele chama pelo tio Helmet. Das árvores, uma formação de cavaleiros fortemente armados surge montada. À frente dele está um homem sorridente, de cabelos escuros e óculos, montado em um cavalo de guerra. Helmut cumprimenta Dale e Sofia, confirma que eles voltaram de uma incursão em uma masmorra e elogia a cavalaria 3D. Os cavaleiros permanecem eretos e imóveis, suas armaduras brilhando sob a luz fria. Esses são a elite do Ducado de Saxon, guerreiros que empunham lanças revestidas de aura. Liderando-os está seu capitão, Sir Helmut, um dos lendários 7 mestres da espada do continente, cuja presença por si só já domina o campo de batalha. Dele junta as mãos sorrindo amplamente enquanto olha para Helmut montado a cavalo. Ele o lembra da promessa de ensinar técnicas de espada, certificando-se de que não foi esquecida. Helmut ri, dizendo ao garoto para não se preocupar e avisando para não ficar do lado de fora no frio congelante. Enquanto o tio Helmut cavalga pelas planícies cobertas de neve, Dale acena entusiasmado, desejando-lhe uma viagem segura. Sofia sugere discretamente que voltem para dentro. E Dale concorda com a cabeça, desviando o olhar dos vastos campos brancos para seguir sua mestra em direção ao castelo imponente ao longe. Naquela noite, o calor da sala de estar do castelo contrasta fortemente com o frio lá fora. O chá é servido em uma xícara de porcelana enquanto o Duque Saxon questiona Sofia sobre seu relatório. Calma e serena, Sofia confirma a notícia chocante. O jovem mestre Dale já dominou seu primeiro círculo mágico tanto em necromância quanto em magia da água. A expressão do Duque Saxon se fecha, lembrando-a de que ela foi instruída apenas a ensinar a magia da água. Sofia admite que ultrapassou esses limites, explicando que a sede de conhecimento de Dale a levou a ensiná-lo mais do que apenas feitiços elementares. Em vez de se irritar, a Duquesa Helena apenas pede que as aulas de magia da água continuem. Sofia concorda, pede desculpas ao Duque Saxon por ter quebrado sua promessa e sai discretamente. Sozinha, Helena afunda na cadeira, sobrecarregada pela realidade de que seu filho de 8 anos se tornou um mago duplo. O Duque Saxon admite que o talento de Dale às vezes até o assusta. Levantando-se, o Duque toma uma decisão firme. Ele mesmo vai assumir a educação de Dale e ensinar necromancia pessoalmente. Em sua mente, ele não vê Dale como uma criança, mas como um futuro Lorde que herdará seu poder e legado. Ele pede desculpas a Helena pelo caminho difícil que está por vir. Helena explica que a necromancia é temida como a magia da morte, mas Dale precisa se tornar forte o suficiente para superar esse medo. Helena se inclina ao toque dele, silenciosamente demonstrando sua confiança. Com o consentimento dela, o Duque Saxon jura treinar o filho para ser o melhor. No frio e opressivo ateliê subterrâneo de magia, carregado de mana negra, Dale